fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, para alguns já à noite, né? Estamos chegando aí a esse horário das 6, tempo também propício para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Expressar aqui minha gratidão ao irmão Raimundo pelo convite precioso que fez, para que estivéssemos aqui compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor, e dizer que os irmãos podem ficar à vontade para realizar contribuições, se assim entenderem que devem fazer, certo? Tanto o irmão Graciliano quanto o irmão Raimundo. Nós vamos compartilhar aqui uma porção da palavra de Deus que está lá em Zacarias capítulo 7. Enquanto você procura aí, deixe-me dizer que esse texto foi compartilhado também por nós ontem, lá na primeira igreja batista de Aracati. Então, vamos estar aqui falando de um texto conhecido já dos irmãos que conosco dividem esse espaço aqui do programa. Para você que nos acompanha, é preciso recordar que Zacarias é um profeta que está anunciando a palavra de Deus após o exílio babilônico. Então, o povo havia pecado contra Deus, o povo havia se rebelado contra o Senhor, e Deus insistentemente falou por meio dos profetas, chamando aquele povo ao arrependimento. No entanto, o povo, tendo virado suas costas para Deus, permaneceu no seu pecado e infidelidade, e por isso as consequências do pecado chegaram àquele povo por meio da invasão do Império Babilônico. Deus enviou aquele império estrangeiro para disciplinar o seu povo e reconduzi-lo ao lugar correto. Após 70 anos de exílio, pela misericórdia de Deus, aquele povo retorna e tem a oportunidade de iniciar a reconstrução de seu povo, da sua identidade nacional, da sua identidade religiosa. Nesse processo está incluída também a reconstrução do templo. É nesse contexto que Ageu e Zacarias profetizam. E é aqui também que nós vamos situar a mensagem do profeta Zacarias no capítulo 7 do seu livro. O texto nos fala da seguinte forma: Zacarias capítulo 7, a partir do verso 1. No quarto ano do rei Dario veio a palavra do Senhor a Zacarias, no quarto dia do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. E disseram aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como tenho feito por tantos anos? Então veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos: dize a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, jejuastes de fato para mim? Ou quando comestes e bebestes, não foi para vós mesmos que o fizestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o Negueb e a Campina estavam habitados? Bom, este primeiro bloco do texto retrata para nós a seguinte realidade: há o intuito por meio do povo de reconstruir o templo, reconstruir a cidade, restabelecer aquilo que se havia perdido por ocasião do exílio e da dominação babilônica. Então vem uma delegação da cidade de Betel e chega a Jerusalém, capital daquele reino, para perguntar aos líderes religiosos se eles devem continuar realizando aquele ritual muito comum de prantear. E por que eles pranteavam? Pranteavam, de acordo com o nosso texto, no 5º e no 7º mês. Eles pranteavam no 5º mês porque no ano 586, Jerusalém foi sitiada e invadida pelo Império Babilônico. A cidade foi destruída e por isso eles choravam, por isso eles lamentavam. Nessa ocasião também é dito que eles lamentavam no 7º mês. Aqui é interessante notar que essa lamentação é dirigida
em razão da morte do líder que foi instituído pelos babilônios ali naquela ocasião. O Império Babilônico institui um líder local para gerir o povo depois que conquista Jerusalém, para que as coisas se organizem e aquele povo conquistado passe a pagar tributos. O povo agora, querendo resolver a situação do exílio por sua própria força e capacidade, achando que tinha condições de desfazer aquela lambança que estava realizada, tenta se rebelar contra o Império Babilônico. Os profetas já haviam alertado que esse não era o caminho, a força do braço humano não podia solucionar aquela situação. Jeremias fala de maneira muito intensa a esse respeito, e todo esse processo é narrado a partir do capítulo 41 do seu livro. Pois bem, não deu certo. Os babilônios, mais uma vez, vieram e houve grande morticínio entre o povo, de maneira que se tornou hábito lamentar, chorar por essa grande calamidade que o povo de Deus havia sofrido. Em princípio, parece perfeitamente louvável a postura daqueles indivíduos, né? Eles estavam lamentando, eles estavam chorando pela derrocada, pela tragédia que aconteceu entre o povo de Deus. Parece ser bastante louvável. Parece da perspectiva humana, porque da perspectiva divina a coisa era outra. O texto bíblico nos alerta para a realidade de que aquele povo não estava fazendo jejuns e nem mesmo festas. Lembre que o calendário religioso judaico era composto também por alguns festejos que deveriam ser celebrados anualmente. Então, por isso o texto diz, aqui no verso 5, quando vocês jejuaram a mim. E no verso 6, quando comeram, ou seja, quando festejaram em meu louvor. A pergunta de Deus torna evidente uma realidade que estava oculta aos olhos humanos. A realidade de que aqueles indivíduos estavam vivendo uma religiosidade ativa, mas oca. Eles tinham rituais religiosos, jejuavam, pranteavam, como se fosse para Deus, quando na verdade toda aquela religiosidade não fazia nada além de buscar satisfazer o próprio coração humano. E quantas vezes a gente não mascara a nossa trajetória religiosa dessa forma? A gente frequenta cultos, a gente tem o hábito de, em determinados momentos, fazer práticas religiosas, como oração e leitura da Bíblia, mas quantas vezes a gente não faz isso de maneira egoísta? E lá no fundo do nosso coração, o que nós estamos querendo, na verdade, não é mais intimidade com Deus, não é conhecer melhor a sua palavra, não é saber melhor o que Ele espera de nós, mas é agradar o nosso coração, é agir de tal forma que possamos nos sentir merecedores. Assim, eu sou o crente do ano, Deus certamente está me aplaudindo dos céus, né? Nós gostamos dessa sensação de nos sentir merecedores, de sentir que é o nosso esforço quem garante algo para nós, quando na verdade nunca foi assim. O relacionamento do homem pecador com Deus sempre dependeu da sua graça, sempre dependeu da sua misericórdia, sempre dependeu do seu amor, nunca foi por mérito, sempre foi por Deus que nos ama e nos acolhe. Nós estamos, infelizmente, vivendo tempos onde as igrejas estão desinteressadas em pregar o verdadeiro evangelho e se tornaram um local de consumo. As pessoas vão às igrejas procurando meio de enriquecer. Elas vão às igrejas procurando meio de alcançar a saúde física antes mesmo da saúde espiritual. Elas vão às igrejas procurando meio de encontrar uma mensagem emocional para satisfazer o seu coração por mais uma semana até chegar próxima e assumir um funcionário que vai levar ela a achar que ela pode, que ela é a melhor de todas.
Nós estamos vivendo tempos em que a igreja se tornou esse lugar de consumo, e no lugar de consumo o que importa é satisfazer a vontade do freguês, né? Aquela célebre frase: o freguês tem sempre razão, né? Deixou-se de pregar a verdade do Evangelho para falar o que o povo quer ouvir. Nesse sentido, a religiosidade que é cultivada nos nossos dias se torna uma religiosidade oca. Nos últimos dias, ouvi relatos de algumas pessoas falando até mesmo sobre igrejas que mandam você levar uma rosa ungida com óleo para casa, para que aquela rosa atraia os pecados da sua casa. Então você deve levar ela outra vez à igreja, e ali, quando fizer a oração, aqueles pecados vão ser dissipados de alguma maneira. Onde há na Bíblia que uma rosa é capaz de tirar pecados de onde quer que seja? Mas por que as pessoas estão buscando tão insaciavelmente cultivar esse tipo de religiosidade para satisfazer os seus próprios corações? Essa aqui é a verdade. Elas não querem ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Elas querem cumprir os seus ritos religiosos para acalmar um pouco a sua consciência. É isso. E o povo, infelizmente, a essa altura, estava correndo o risco de repetir os mesmos erros. Durante 70 anos, eles viveram uma religiosidade oca. Não foram 70 dias, não foram 70 meses, foram 70 anos. Deus pergunta ao longo desses 70 anos: quando vocês jejuaram ou festejaram, fizeram para mim? E a resposta é não. Não. Nesse sentido, nós somos desafiados a realizar uma autoanálise. Porque a verdade é que nós não somos menos pecadores do que aquele povo. E podemos estar incorrendo no mesmo engano. Devemos olhar agora para as nossas próprias vidas e reavaliar com cuidado o que de fato temos experimentado. Temos de fato buscado ao Senhor nosso Deus e nos dedicado a Ele? Ou temos satisfeito apenas o nosso próprio coração? O texto também nos mostra o que Deus esperava daquelas pessoas. Antes da expressão de uma religiosidade organizada, do cumprimento do calendário religioso anual, Deus esperava daquelas pessoas algo mais. E o profeta alerta para a realidade de que ele já havia dito àquele povo o que esperava deles há muito tempo atrás. Ele estava recordando a mensagem dos profetas que vieram antes mesmo do exílio. Isaías, Jeremias, Amós, Oséias. Profetas que anunciaram ao povo a palavra de Deus e chamaram o povo ao arrependimento, chamaram o povo a trilhar uma trajetória diferente, mas foram negligenciados. A sua voz foi abafada e o povo preferiu se abraçar com os seus pecados. Por isso Zacarias está dizendo: olhem para trás para que vocês não cometam os mesmos erros. Olhem para trás e vejam que Deus já anunciou o que Ele espera de vocês. E o que é que Deus esperava daquele povo? Verso 8 e seguintes do capítulo 7 nos dizem: veio de novo a palavra do Senhor a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: executai a justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o pobre. Não trameis o mal uns contra os outros no seu coração. Eles, porém, não quiseram dar atenção. Zacarias está falando da pregação dos profetas do passado e dizendo que antes do exílio o povo não quis dar atenção. Verso 11: eles, porém, não quiseram dar atenção, viraram-me as costas rebeldemente e taparam os ouvidos para que não ouvissem.
Sim, fizeram o seu coração como um diamante, a pedra mais dura de todas, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Quando eu clamei, eles não ouviram. Isso aqui é Deus falando. Quando eu clamei, eles não ouviram. Assim também, quando eles clamaram, eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. A terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem para ela se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. A terra que mana leite e mel tornou-se um montão de escombros. Essa aqui é a verdade. Porque o povo rejeitou ouvir a voz de Deus, rejeitou trilhar o caminho do Senhor, preferiu abraçar-se com o seu pecado. Deus está delineando com toda clareza o que ele esperava daquele povo. Deus esperava daquele povo uma vida de santidade e justiça. Deus esperava daquele povo uma vida de amor verdadeiro para com ele, o Senhor dos Exércitos, e para com o próximo. Era isso que Deus esperava daquele povo. O verso 8, quando é dito a palavra do Senhor veio a Zacarias, é apenas a continuidade daquilo que Deus havia falado desde os profetas antigos. E agora Zacarias é parte desse ajuntamento de porta-vozes do Senhor que está anunciando a vontade de Deus. E a vontade do Senhor é executar a justiça, verso 9. A justiça verdadeira. Mostrar bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Ao olharmos então para a nossa trajetória com Deus e nos perguntarmos, será que eu tenho vivido uma religiosidade oca, vazia, ou se eu tenho vivido uma religiosidade verdadeira que de fato busca agradar a Deus? Quais indícios eu posso buscar para analisar a minha trajetória e verificar se ela está caminhando de maneira ideal ou não? 1 de João nos informa no capítulo 4 que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, a quem ele vê, é mentiroso. Como ele pode amar a Deus que não vê se não ama o seu irmão, feito à imagem e semelhança de Deus, que ele está vendo diante dos seus olhos? O texto nos informa que o que Deus esperava daquele povo era uma vida de santidade que se refletia no tratar adequadamente o outro, ser justo para com o outro, ser misericordioso e bondoso para com o outro. E que outro é esse? É somente aquele que é igual a mim? É somente aquele que está no mesmo patamar que eu? É somente aquele que pode revidar se eu fizer alguma coisa que ele não goste? Não! Verso 10 diz: não oprimas a viúva, o órfão, nem o estrangeiro e o pobre. Eu devo cuidar de todos. Mesmo aqueles que não têm nada a me oferecer, na verdade, mesmo aqueles que precisam que eu ofereça algo a eles. E a pergunta é, quando analisamos as nossas vidas a partir dessa ótica, será que vemos as marcas de alguém que tem vivido uma religiosidade verdadeira, que agrada ao coração de Deus, que de fato o satisfaz? Ou a gente está cumprindo um calendário religioso que nunca foi para Deus? Se analisarmos adequadamente como temos tratado as pessoas que estão ao nosso redor, nossa esposa, nossos filhos, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos na igreja, e até mesmo aquelas que não poderiam nos prejudicar, que não faria mal se nós pisássemos nela de alguma forma, que seriam para nós o equivalente aos órfãos, às viúvas, os pobres e estrangeiros da época do profeta, totalmente desamparados, que precisavam de socorro e auxílio. Como temos tratado essas pessoas? A verdade é que Deus espera de nós mais do que um teatrinho religioso. Deus espera uma vida rendida no seu altar, que manifeste as marcas
que estão presentes no seu caráter. Efésios capítulo 5 registra o convite de Paulo à igreja. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. O povo de Deus precisa carregar as marcas do seu Senhor. Marcas de amor, misericórdia, graça, justiça, bondade. É essa a religiosidade que Deus espera de nós. Amém.